Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. E hoje a gente vai encerrar a semana, quinta-feira, um programa ao vivo. A gente encerra discutindo amplamente o Atlas da Violência, né? Que é um assunto espinhoso, mas que a gente precisa tocar nessa ferida, né? E hoje a gente está recebendo aqui meu amigo Túlio, né, que é orientador do escritório modelo das Faculdades Milton Campos. E a gente vai discutir muito, vamos tentar dissecar aí o máximo possível que a gente conseguir falar sobre isso dentro de uma perspectiva mais humanista, né? Estamos recebendo também aqui o Gustavo. Gustavo, seja bem-vindo, é um prazer te receber, querido. Do grupo Muitos, do pessoal, para a gente poder falar um pouco dessa luta por representatividade, né? Essa luta por mais direitos, né? Essa luta por mais igualdade na sociedade tão individualista como a gente tem vivido até hoje. E de volta ao programa, depois de um longo e tenebroso inverno, meu grande amigo, sociólogo Geraldo Adão, né? Túlio, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer te receber e é importante a gente fazer esse debate e essa conversa sobre o Atlas da Violência. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu queria agradecer, Betão, o convite, um abraço aos telespectadores, viu? E, com certeza, esse Atlas da Violência do Brasil revela que vivemos uma guerra civil interna, sem causas com causas antigas, históricas, sem soluções a curto prazo. As soluções já são antigas, mas até hoje não foram concretizadas e, enfim, cabe a nós, né, o sociólogo pode trazer uma luz aí, porque o jurista, querendo ou não, ele tá digamos, na frente, ou seja, ele está no conflito mesmo, lidando no dia a dia. Exatamente. Um candidato jovem aí a deputado, que também pode contribuir com política pública, o que é essencial. E vamos tentar aí falar, né, esses índices, aumento da violência entre jovens, mulheres, negros, enfim. Todas as minorias, essa é a realidade. Gustavo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, viu? A gente tratar desse assunto espinhoso, mas a gente tem que trazer, porque a gente não vê essa conversa na grande mídia, né? Você só vê a notícia, mas ninguém fala do que está por trás da notícia, o que está por trás daquilo tudo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido, obrigado por me receber. Eu acredito que a gente está passando um momento em que tudo o que foi construído, como você já disse, Túlio, ao longo de séculos de exploração de pessoas mesmo e da terra em que a gente vive, vai sendo colocado na nossa face para encarar e para resolver, né? E especialmente em se falando de uma juventude que ainda precisa encontrar empregos e construir todo um país, ajudar a construir o Brasil dos próximos 20, 30, 50 anos, mas que é a principal vítima de homicídios nessa nação, que é a parcela popular que mais encontra dificuldade para conseguir empregos e que ainda olha para os direitos, mesmo os constitucionalizados, como uma promessa a ser cumprida. Acho que a gente tem uma conversa longa para fazer e uma resposta rápida a dar também. Não sei se a gente consegue responder tão rápido assim, né? Seu Geraldo, seja muito bem-vindo. Hoje, nada de previdência, nós vamos falar desse Atlas da Violência, porque é importante a gente discutir em vários aspectos, inclusive com o senhor aqui e um sênior aqui, nada melhor do que uma pessoa mais velha para poder nos orientar, né, de certa forma, né? Seja muito bem-vindo e é um prazer receber aqui para a gente poder tratar desse assunto, né, que assola toda essa sociedade tão, nem sei se eu chamo de imatura, assim, porque a gente está envelhecendo e está ficando cada vez mais imaturo, né? Roberto, em primeiro lugar, nossa saudação a você, aos convidados, e o agradecimento à emissora por nos permitir, sempre que estamos disponíveis, estar aqui. Para nós é uma satisfação e uma honra muito grande. A nossa saudação a todos os telespectadores.
E, na verdade, essa questão é realmente preocupante. Apesar do momento em que vivemos, nós somos aí aproximadamente 212 milhões de pessoas nesse país, e eu acho que duas questões são fundamentais que acabam alimentando esse processo de violência, né? Um é a questão do desemprego, porque um cidadão com uma família desempregado realmente traz muitas consequências nas atitudes deles. E a outra é a questão da falta de segurança mesmo neste país. Então as pessoas estão, como se diz, cada um está querendo resolver a sua situação do seu jeito. Então nem a lei está sendo devidamente respeitada. E nós temos que levar em conta que numa situação dessa, há muita demanda não atendida. As pessoas se revoltam, e eu acho que com naturalidade, e nós precisamos realmente tentar fazer todo o esforço possível para cumprir o que a Constituição determina. Porque essa Constituição está completando 30 anos. Por um lado, eu acho que o Brasil deu passos muito importantes na questão das políticas públicas, assistência social, a própria Previdência, né, tem um problema tem déficit, não tem déficit, esse é outro problema, mas a questão da Previdência, a questão da saúde, por exemplo, hoje está bem assistida. Eu sou do campo da saúde, né, eu lido lá no Conselho Nacional de Saúde já praticamente há 18 anos, mas você vê que a própria estrutura de políticas públicas está sendo deteriorada. E as pessoas não estão sendo atendidas a tempo hábil e com a qualidade devida. Então isso é realmente preocupante. Agora, eu acho que a nação brasileira precisa pensar uma coisa. Nós temos uma Constituição vigente que ainda garante à população direitos abrangentes. E essa população parece que não tem conhecimento disso. Nós focamos mais na notícia que vem, no noticiário que vem, que normalmente eles pegam a má notícia como se fosse para eles a boa notícia, né, repercussão, mas que deixa a pessoa triste, deixa a pessoa abatida, deixa a pessoa doente. E eu acho que esse clima que nós estamos vivendo precisa mudar. Psicologicamente nós temos que acreditar. Nós somos um país grande, nós temos um país grande, nós temos um país rico, nós somos uma nação grande, nós somos uma nação inteligente, agora nós somos unir mais. O descaso do governo com as populações vivendo nas periferias talvez seja a causa tanto da violência como da descrença. Eu acho que o Brasil, nós estamos num ano eleitoral, está na hora, eu vejo muita gente falar, eu não vou votar mais porque o meu voto não vale nada. Se começarmos a pensar assim, será pior. Vamos fazer a eleição democrática, com os candidatos que temos, solicitando a eles o empenho para as demandas clássicas da população. E se tivermos uma unidade entre nós de que devemos votar para melhorar e soubemos escolher melhor, nós vamos começar a melhorar esse país a partir de agora. Ô Túlio, vamos começar aí nessa discussão do Atlas. Nós tivemos aumentos substanciais aí, mas tem dois dados que são três, né? Mas dois especificamente. Para cada grupo de 100 pessoas, 30 são mortos. 30 são vítimas de homicídio. É uma coisa que sem precedentes, né? O Brasil, dentre o índice de países com mais homicídio, ele está lá na frente, infelizmente. Isso não é. E as causas são inúmeras. A primeira delas estampada no Atlas é a desigualdade. A primeira delas. A segunda é a ineficácia de política pública, principalmente no tocante à questão de segurança, né? É inegável que o Brasil é carente. E, na minha humilde opinião, a política pública mais eficiente para se prevenir a violência é a educação. E, infelizmente, ela é pouco valorizada em termos políticos, porque o resultado sempre é colhido a longo prazo, né? Ou seja, você está candidatando hoje, mas um resultado em termos de educação só vai ser colhido daqui 10, 15 anos. Enfim, politicamente falando, ele não é interessante. Então, é muito melhor, de certa forma, como candidato, eu não estou fazendo nenhuma alusão que essa ou aquela será a sua política, mas você falar como candidato que fará uma política voltada à segurança pública, que vai aumentar todas as penas do Código Penal
e todos os nossos problemas estarão resolvidos amanhã. Mentira. Isso já foi falado, isso já foi feito, não deu certo, né? É o que eu conversava aqui anteriormente com o Gustavo, e hoje ele é estudante, desde a minha época de estudante de direito eu já escutava que o direito penal não é solução para nada, e não é, não vai ser e nunca será. A solução vem de outras áreas de conhecimento, educação, saúde, segurança também é importante, não podemos, né, relegar a segurança, o papel que ela tem, enfim, e tentar, né, à medida do possível, diminuir as desigualdades que temos no Brasil, que é uma tarefa também muito difícil em termos de política pública, né? É uma sociedade que foi construída historicamente de forma desigual e essas desigualdades, a partir de determinado período histórico, elas só foram aumentando. Como é que você vê essa questão dessa política de combate? Combate à criminalidade, combate à pessoa, combate a tudo. Na realidade virou uma política, a política de segurança virou uma política de combate. Então você tem que combater a droga, combater isso, combater aquilo, mas não combate. Na realidade é uma política proibicionista, como diz o Cifani teve aqui. Sim. Uma proibicionista de combate, mas que na realidade todo mundo é vítima. Na verdade é um lobby. Eu diria que é um lobby. É um lobby. Vão combater. O efetivo combate é com política pública de eficácia, né? Voltada à educação, saúde, segurança, e não creio que a questão esteja no endurecimento de pena. A gente precisa sim ter uma mudança na nossa legislação penal, haja vista que o nosso Código de Processo Penal é de 41, e a parte especial do nosso Código Penal que regula o homicídio, que está de 41. Então a gente precisa ter uma oxigenada em termos legislativos. E volto no que o doutor Geraldo falou, né? A questão ou seja, estamos num período eleitoral, o executivo sozinho não dá conta. O Brasil, infelizmente, hoje adotou a política de judicializar tudo, e o judiciário se tornou, digamos assim, o local para solucionar direitos que são próprios, solucionar questões que são próprias do legislativo. Algumas questões, a esfera legislativa é que tem que decidir e debater no ambiente próprio, com participação popular, não arrepio do que a população pensa, né? Não se pode decidir sem que a população saiba ou sem que a população concorde com aquilo, porque, querendo ou não, quem constrói a lei é a população por intermédio de seus representantes, né? Então, até nisso, né? Nesse aspecto, o Brasil é desigual, há um distanciamento muito grande. Infelizmente, as decisões do Supremo atendem uma minoria, excluem a maioria, né? Haja vista que uma decisão recente que eu estou batendo muito contra ela, que é a execução antecipada da pena, que só em São Paulo fizeram um levantamento por alto. Esse ano colocaram 14 mil pessoas no sistema carcerário. Imagine o impacto disso só para o executivo, né? E outra realidade, o Estado não tem dinheiro, né? Aí a gente chega em outro problema, enfim. É interminável. É só problema, a gente só problema. Ô Gustavo, um jovem negro, ele tem quase 25% mais chance de ser acometido por homicídio do que um jovem branco. 71,5%, quase 72%, né, desses homicídios acometem pessoas negras. Um outro dado interessante também é a respeito da juventude, que esses homicídios pegam, eles estão na margem ali entre 15 e 29 anos de idade. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente trabalha essa exclusão? Como é que a gente vai trabalhar isso na periferia? Como é que a gente vai trabalhar isso no legislativo? É uma realidade cruel, onde, na realidade, quem está sendo penalizado, de fato, 2 vezes, além de ser jovem, é o negro, né? Como é que a gente trabalha essa forma de exclusão?
E como é que a gente trabalha com essa população que está cada vez mais afastada do poder e cada vez mais afastada do acesso às condições para se tornar um cidadão? A primeira resposta é que o poder nos foi tirado e a gente precisa tomar ele de volta pra gente. Com cada vez mais encorajamento mesmo do nosso povo de entender que essa vida que nós estamos vivendo majoritariamente hoje, que as maiorias populares vivem hoje, não é a vida que a gente tem direito a ter. A gente tem direito a ser feliz, a gente tem direito a conviver com as pessoas que a gente ama, sabe? E a vida que nos é posta é uma vida de trabalhar, de pegar o ônibus cedo, ir para o trabalho, chegar tarde, preparar marmita, para voltar para casa e descansar e começar esse ciclo de novo. Isso é uma vida pensada para servir, não para ser vivida. E ela não é de hoje. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer mesmo para encarar o que está sendo posto para a gente, com cada vez mais pressão, a cada vez mais toques de golpes de Estado, de descumprimento de preceitos fundamentais da Constituição que nós temos, é entender que esse é um processo histórico antigo no nosso país e que volta desde a fundação dele, quando povos são tirados de suas terras e trazidos para cá na condição de não humanos, e depois nós somos libertos por uma lei que diz, bom dia, vocês estão livres, mas não olha para aquela população enquanto pessoas que passaram gerações de exploração, gerações de negação de direitos, e depois esperam que essas pessoas estejam em pé de igualdade e que isso vá se resolvendo com o passar do tempo. O tempo nos mostrou que a gente não conseguiu lidar com a escravidão como ela e os impactos que ela trouxe para a dinâmica social brasileira. A gente olha para os índices de pessoas com menos escolaridade no Brasil e elas são negras, majoritariamente. Nós olhamos para as pessoas que estão em subempregos, em condições cada vez mais precárias de trabalho com salários ainda mais precários, e elas são negras. Nós olhamos para serviçais, para os choferes, para o porteiro do prédio, para o padeiro atrás do balcão, e majoritariamente eles são negros. A mesma visão a gente não tem quando olhamos para os grandes empresários, para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa. Ali é quase que é totalmente uma maioria de pessoas brancas e que tem histórias muito diferentes dessas da maioria popular. Histórias de famílias geracionalmente abastadas e por aí vai. E isso toca a educação. Porque a educação, segundo a Constituição brasileira, ela tem duas funções. A primeira é de preparar as pessoas para o trabalho, mas fundamentalmente de prepará-las para o exercício da cidadania. E a gente só exerce cidadania quando a gente sabe de onde que a gente vem e o que é que a gente está fazendo no mundo. Isso a escola formal hoje não dá. Posso fazer só um claro, partezinho? Sem educação, a pessoa não sabe nem quais são os seus direitos. Uhum. Tão importante que é, né? E aí nós estamos falando de educação, não é só sentar numa cadeira de uma escola, um direito esse que é universal, mas que não chega à maioria do povo, e tentar aprender português, matemática e literatura portuguesa. É saber que o Brasil hoje é um país de 200 milhões de pessoas que vem de várias tribos e nações africanas, que encontram raízes nos povos indígenas que aqui já habitavam antes da dita descoberta, que essas pessoas vivem de outras maneiras, se relacionam com o mundo, com a natureza, com a água, com a comida, de maneiras diferentes do que a gente chama de normal.
E que esses povos têm muito para ensinar para a gente enquanto sociedade. E que numa perspectiva de dominação, que ainda é vigente na nossa sociedade, foram apagados da nossa história. Foram levados para um espaço novo, a periferia. Que não é um dado, é algo construído para aquele povo ir para lá. Né? E aí a gente chega na dinâmica que a gente está aqui hoje. Um país em que 1% da população detém quase todo o produto interno bruto, em que 99% das pessoas são tidas como minorias sociais, quando são as maiorias do povo, e que quando buscamos, pela luta política, especialmente, que os direitos que foram colocados no papel da Constituição brasileira chegue para a vida dessas pessoas, porque nenhum deles ainda chegou com plenitude, dizem que buscamos privilégios em uma sociedade que já não dá conta de lidar com o que tem. Quando a gente diz buscar mais direitos, no fundo, estamos dizendo que todo esse Estado que foi criado, toda essa parafernália que dizia que ia prover saúde, educação, segurança pública, lazer, cultura para todo mundo, não provém. O Estado que chega na periferia no Brasil é o Estado penal. Como ontem chegaram no Rio de Janeiro, na Maré, de onde vinha Marielle, que foi assassinada e a gente ainda não sabe por quem, com um helicóptero e matam 7 pessoas, inclusive crianças, sem uma justificativa. E aí nós vamos acumulando números e mais números e mais números de pessoas que são mortas pela dita violência. Mas o que é essa violência? É a maldade que está no coração de alguém? É a natureza da pessoa? Ou são gerações de exploração, de segregação, de chamar gente de marginal e oferecer para elas enquanto futuro só ou você vai morrer até os 29, ou você vende alguma droga ilegal na boca e faz R$800 por semana que vai manter a sua casa, e espera que nessa perspectiva a gente possa viver com felicidade, com harmonia. Fica difícil. Seu Geraldo, deixa eu colocar o seu na cabeça. Você está meio cochilando aí, hein? Você está observando a conversa, você está meio cabisbaixo. Realmente é porque o assunto é preocupante. E quando a gente vai ouvindo, a gente vai raciocinando. Mas, na verdade, a população... Como é que a gente vai trabalhar a juventude dentro da experiência que o senhor já tem, que o senhor já adquiriu? Como é que a gente trabalha, o senhor tem lá seu netinho que veio agora, como é que a gente vai trabalhar essa juventude sem gargalhada, né? Com seriedade, eu sei. Com mais igualdade, com um pouco mais de dignidade, porque o que tá esperando o seu neto é os dados do Atlas aqui, né? E um helicóptero igual a esse aí que pode, por um acidente ou por uma realidade, porque a gente não sabe o dia de amanhã, às vezes você está morando na periferia e toma um tiro, né? Você toma um tiro de um fator desse da violência, né? Na verdade, a população brasileira, ela é conduzida como se assim, para objetivos de melhora de vida, mas sem que o governo tenha preparado as condições para... Por exemplo, o êxodo rural do Brasil é uma coisa desorganizada, porque a pessoa é atraída para vir para a capital achando, aqui eu vou viver melhor. Então abandona lá... Porque quem é fazendeiro, quem tem grandes propriedades, está muito bem lá. Mas aqueles que não conseguiam nem emprego lá, não tinha condição e também não tinha terra para produzir, vieram para a cidade. E veio para a cidade inchando a cidade sem condição de arrumar emprego. Conclusão, hoje nós vemos com muita tristeza, qualquer cidade, pequena, média ou grande, tem a cidade, o centro da cidade, a sua periferia. Agora, quem está na periferia? A periferia é como se fosse uma segunda extensão da sociedade. Você tem os condomínios de luxo, o centro da cidade, os prédios de luxo, etc. Depois você tem a população com as residências comuns e depois dela tem lá
as pessoas, vamos dizer assim, seja por invasão, seja por aquisição por condições mais adequadas, divisão de terreno, um lote que era para uma família fica para 4, 5, e aí vai criando esse acúmulo de condições. Não é condições de moradia possível, em condições inadequadas, de saneamento, de escola, de tudo. Então, essa população, hoje, em muitos lugares, ela já é maior do que o próprio centro da cidade. Isso é muito sério, um país que tem a quantidade de estados, a quantidade de capitais que nós temos, não é? Agora, tem também uma questão que é muito séria. O governo não preparou nem sequer o que é básico, é gerar emprego e pelo menos construir escolas adequadas nesses locais. Condições de saneamento básico não tem. Então, são cidades, não são cidades que cresceram, são cidades que incharam. E essas populações sofrem. É muito triste a gente ver uma situação dessa. Sem condições de trabalho, sem condições de educação, sem condições de um transporte adequado, sem um saneamento básico, essas populações vivem sofridas. E por isso, às vezes dá até revolta, né? Por que eu tenho que viver assim, desse jeito? Quando não é expulso de lá, né? Ou por quem se acha dono esse grupo está a meu serviço. E aí vem o problema da droga, lamentavelmente. As pessoas não têm nem condições de raciocinar e falar assim, nesse negócio eu não entro, nesse negócio meu filho não entra. Quando ele pensa que não entra, ele já está. Porque o problema do aliciamento é uma questão séria. E eu acho que é uma das coisas mais sérias deste país e de difícil solução, porque a população que está ali é uma população sofrida e sem condições dela própria achar o caminho para sair. E, lamentavelmente, eu deduzo que os governos das grandes cidades desse país fizeram mais ou menos uma coisa assim, vocês ficam lá e nós ficamos aqui. Entendeu? Como se fosse, vocês não desçam para nos perturbar aqui no centro e nós também vamos deixar vocês lá. Houve um abandono programado dessa população. Mas não deixam. Aí é a questão. Não deixam. O Estado aparece e aparece com a força policial. Pois é, mas é aí que eu estou falando. Não deveria ser assim. Cárcere. Quando ele aparece, ele é chamado para conter a violência. Mas ele não preocupou com a falta de condições daquele pessoal. Você vê que as periferias hoje são uma população imensa, vivendo em condições difíceis. Você vê que a escola não pode funcionar bem, um posto de saúde não pode funcionar bem. Por quê? Porque o Estado não está ali dando a garantia. Agora, vocês ficam lá e nós ficamos aqui. Lá, naturalmente, tem lideranças, tem um punhado de coisas. Né? Então, isso é lamentável. É o estado social em que essa população foi colocada. E uma outra preocupação também, até na última reunião do Conselho Nacional de Saúde, foi lá a população indígena protestando, de certa forma, que o Sistema Único de Saúde tem que atender a todos, inclusive a população indígena. Mas o Sistema Único de Saúde tem uma estrutura de saúde própria, mais adequada para a população urbana. E a população indígena está reclamando, e não é índio simples cidadão da comunidade dele, são professores de universidade, que hoje tem índios professores de universidade, reclamando que o Brasil já era para ter respeitado a cultura indígena, não só a cultura, modo de sobrevivência, mas inclusive a cultura de cura dos indígenas. Sim. Agora querem receitar medicamento para o índio. Entendeu? Então isso foi questionado. Então acho que está na hora de começar a ouvir as pessoas, onde elas estão, com o critério de vida que elas já têm, e assimilar isso em um conjunto de benefícios para todos. Tem diferença do norte, do sul, do nordeste? Tem. Essas culturas são um pouco diferentes. Mas eu acho que em cada cidade, cada governo, cada prefeito tinha que pensar na condição de unir melhor esse povo. E quem está lá na periferia tem que ter o mesmo direito de quem está passando pelo centro da cidade. Com policiamento, com tudo, tinha que ter o mesmo direito. E não tem. E eu acho que essa falta de entrosamento e essa falta de condições de cobertura, e também ficar para nós, um certo abandono. Vocês vivem para lá e nós vivemos para cá e está tudo certo. Isso não está certo. Ô Túlio, antes da gente chamar um intervalo, queria que você falasse um pouquinho do escritório modelo da Milton Campos aqui, a importância que ele tem para atender a comunidade. Perfeito. Né? E outra coisa,
Tem aumentado muito o número de pessoas assistidas pelo escritório? Tem. Primeira coisa, eu queria chamar a atenção dos telespectadores, principalmente aqui de Nova Lima, que a faculdade tem um escritório que atende principalmente a população carente, e a finalidade nossa é atender na área civil e penal, né? Aqueles que não têm condições de contratar um advogado. Então, seja qual for o tipo de demanda, é só nos procurar, Rua Benedito Valadares, 64, ali no shopping. Shopping Nova Lima. Isso. Uhum. Enfim, eu e a professora Virgínia cuidamos da área penal, Ana Luísa, Aldo, Vander, Mariana e Guilherme Leroy cuidam da parte civil. Uhum. Né? Fora os estagiários, enfim, é um trabalho muito coeso. Tentamos dar todo tipo de suporte aos clientes, né? Seja orientando, seja cuidando de ações judiciais. E a função o núcleo, na verdade, existe porque o Estado é ineficiente em assegurar, ele não dá conta do número excessivo de demandas. Uhum. Né? E, perdão, a segunda parte da pergunta era... Não, qual é a importância do escritório modelo para as pessoas, para a cidade e tudo, enfim, né? Esse envolvimento entre academia e comunidade. Perfeito. Tudo, né? Os alunos já têm a oportunidade de acompanhar seus professores, seus orientadores, enfim, eles sabem, desde acompanhar o cliente ali comigo num presídio, uhum, em audiência, ou mesmo cuidar de uma ação de reintegração de posse no cível, uhum, família, lidar com todo aquele tipo de conflito, tentar costurar um acordo ali, que às vezes é complicado, uhum, mas é possível. O estagiário já tem essa primeira oportunidade de ter esse contato, e o escritório tem crescido. uhum. Né? Nós chegamos aqui em 2016, assim, chegamos assim, em definitivo, Uhum. em outubro de 2016, mais ou menos, e de lá para cá a demanda vem aumentando, o penal vem aumentando, a gente cuidamos de uma operação Monte Cristo, Monte Santo aqui, num presídio, enfim, a demanda tem aparecido, nós estamos auxiliando a população carente aqui, seja no penal, seja no cível, e assim, os alunos da Faculdade Milton Campos que estiverem assistindo, se tiverem interesse, venham. E aos telespectadores, né, se precisarem, é só nos procurar na Rua Benedito Valadares, lá no shopping. Ou no telefone 3289-1900. Isso. É isso? Bom, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Nova Lima tem muito a comemorar por toda a sua riqueza natural. A cidade possui aproximadamente 800 nascentes e 24 unidades de conservação. Além disso, outro grande patrimônio natural é o Parque Nacional Serra do Gandarela, com parte de seu território pertencente ao município. O local possui exuberantes serras, rios e cachoeiras cercadas por vegetação de Mata Atlântica e Cerrado, com uma das rotas saindo de Honório Bicalho. É um parque que foi criado em outubro de 2014, com o objetivo de preservação da vegetação, das águas, né, dos animais. Além do mais, você tem um potencial turístico bastante grande, né? A ideia é que Honório Bicalho se estruture para receber esses turistas, gerando mais emprego e renda, né, com construção talvez de pousadas, bares e restaurantes, e que a área realmente seja usufruída pelos amantes da natureza. O parque ele traz um novo viés para Nova Lima, no sentido de que os patrimônios naturais que tinham aqui, que estavam ameaçados por invasões, e a população, a partir desse momento, vai tomar conta, porque ela vai estar sensibilizada da importância do parque, orientando a turistas que vão, com certeza, começar a frequentar o local. O nosso trabalho é de combate, né, de incêndios
na Serra do Gandarela, como também de prevenção. A prevenção a gente trabalha com orientação a fazendeiros, a população local, sobre os riscos do fogo. Então a gente gostaria muito do apoio, em todo mundo se empenhar para a gente conseguir preservar e manter essa natureza linda. O Parque Nacional do Gandarela pode ser visitado o ano todo gratuitamente. Para fortalecer o vínculo com essas riquezas naturais, a Prefeitura realiza ações como uma das rotas do Nova Lima Entre Trilhas. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com o programa Cultura Geral, Túlio, deixa eu rolar uma bola para você já de uma vez. Perfeito. Situação da nossa população carcerária. O Atlas, ele reflete muito bem isso aí. O Atlas é só uma ilustração para essa discussão toda que nós estamos tendo Só aqui. pergunta tranquila. Né? Isso é a peneira que a gente está conseguindo fazer, porque se a gente for aprofundar mesmo no Atlas mesmo, nós vamos achar coisas muito piores. Tem o aumento dos estupros, que é uma coisa que me chamou a atenção, né? Esse aumento dos estupros de pessoas confiáveis. Assim, aumentou e muito o número de estupros acontecidos em crianças, praticado por parentes ou pessoas conhecidas. Então, ou seja, não é um problema nem causado por terceiros, é um problema doméstico. É hiper complicado. Às vezes é difícil, eu como advogado criminalista, eu sei, a colheita de prova nesses casos é hiper complicada e uma criança vítima de violência, né, desse tipo de violência, em muitos casos, ela guarda vestígios disso aí pro resto da vida, né? Assim, que não é reflexo não psicológico, é só físico, né? Psicológico. Isso é grave, muito sério. A persecução penal é difícil. Em Belo Horizonte, por exemplo, só fazendo um adendo, que foi uma iniciativa muito positiva, em BH conseguiram fazer com que as varas que cuidam desse tipo de instrução tenham acompanhamento de um psicólogo até para auxiliar a criança no momento do depoimento. Então, foi um avanço, isso foi uma reforma recente do Tribunal de Justiça de Minas, e o intuito é tentar reduzir. Isso serve também para o direito de família, na questão da alienação parental, que ajuda também, né? Enfim, é uma situação complicada, é um crime bárbaro, né? Bárbaro, né? Agora, com relação à população carcerária, eu queria colocar vocês dois nessa conversa, porque vai esbarrar no Atlas de novo. Porque você tem quase 72% das pessoas naquele universo de entre 15 e 29 que são negras. E a população carcerária é quase 90% de negros e pobres, né? Com negros e pobres dá 92%, até onde eu estudei e tal. Já pode ser até mais do que isso, mas vamos colocar aí que negros seria em torno de 85%. Negros e pobres, que vão estar na mesma classificação, vai dar aí 90%. Como é que nós vamos fazer com isso tudo? Porque, por exemplo, o que a gente tem é um enrijecimento ainda do capital e o afastamento cada vez maior ainda das pessoas dos seus direitos e garantias constitucionais. A tendência é piorar? Gustavo? Como é que você vê tudo isso? Como é que você enxerga tudo isso? E como é que você vê não só a população negra, mas uma população pobre que não tem acesso aos bens que o Estado ele tem que... apesar das pessoas às vezes acharem que o Estado não tem que contribuir socialmente com o desenvolvimento humano, quando isso é o contrário, deveria pensar o contrário, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente tenta solucionar esse problema e levar o Estado um pouco mais além
não só o Estado criminalizador, o Estado penal ou a polícia e tal, mas um Estado mais humano. Falar de segurança sempre é uma questão, porque existe já uma conversa muito corriqueira que segurança a gente resolve com mais polícia na rua, com mais gente presa, com mais presídios sendo construídos e com um aparato de reclusão e de ostensivamente combativo em relação a pessoas, né? E Só eu um não detalhe acho que aqui, só fazer um recorte Claro. nessa fala sua, que nessa política de combate morre tanto o agente, tá no Atlas também, você tem o problema do agente que sofre violência e os dois atores, né? Os dois atores, eles vão para um embate. Exato. E aí não sobra nem polícia e nem sociedade. Estão colocando a gente em estado de guerra. Isso. Estão colocando pessoas para guerrearem uma com as outras. E pensar segurança, na verdade, é pensar muito anteriormente em garantir que as pessoas tenham acesso àquilo que lhes é necessário para viver. Uma educação, como nós já dizemos exaustivamente, que lhes permita compreender sua cultura, viver com seu povo e ser contributivo para a sociedade, com trabalho, com a arte, com o que puder trazer de melhor, com uma política de empregabilidade que não seja orientada a aumentar o lucro daqueles que já têm, mas que possibilite que as pessoas tenham renda para manter a si e o seu núcleo familiar. Uma política de saúde que não deixa as pessoas esperando por anos na fila do SUS para ter algum remédio. Tudo isso impacta em segurança pelos seguintes motivos. A maioria das pessoas que estão presas hoje no Brasil estão presas por furtos, por roubo e por tráfico de drogas. São crimes que estão muito além dessa barbárie que a gente estava falando. Não passam tão perto dela necessariamente. São crimes patrimoniais. Crimes ligados ao dinheiro. Dinheiro que uns têm e outros não. E que precisam ter. A pobreza, e cada vez mais a extrema pobreza, ela contribui para que a gente chegue nesse estado em que eu não conheço uma pessoa que se sente segura no Brasil. Eu acho. Nem o cidadão, nem a pessoa que mora e vive em periferias, que dizem que são os lugares mais seguros, nem os colegas que moram em condomínios de luxo com paredes enormes, bolas de arame farpado ao redor e segurança privada. E que estado de segurança é esse que nós estamos querendo propor? Aquele em que a gente cada vez mais tem que se enclausurar para dentro de casa e se armar uns contra os outros? Ou aquele estado em que a gente possa confiar e estabelecer relações de irmandade, de coletividade, de sociedade com a gente que vive do nosso lado? Falar de segurança é falar disso, basilarmente. Eu acho o seguinte, voltando à pergunta que você havia feito, como o Gustavo falou, a questão tem a ver com índices de educação. Parte, né, que já foi falado aqui, que é a questão da educação. Infelizmente, pessoas negras ou pobres tiveram um acesso mais limitado no tocante à educação. E, infelizmente, penso eu que por isso fazem parte estão aí, são vítimas prioritárias do sistema carcerário, porque tiveram menor acesso à educação, a emprego, condições de desenvolvimento, né? Enfim, e a violência que foi instalada hoje também no sistema penitenciário brasileiro é uma coisa que está fora de precedentes. Temos organizações criminosas, no Atlas de Violência desse ano foi destacada a violência nos estados do Nordeste, 2018 e 2017, principalmente por organizações criminosas. E a gente viu há alguns anos atrás um presídio, não me recordo qual, em Natal, eu acho, né? Que houve uma rebelião. Maranhão, né? Não. Aquela que teve DPC. Enfim, região norte, nordeste do Brasil. Foram as regiões
concentradas onde houve o maior acréscimo, o maior aumento de violência, e regiões onde o crime organizado instalado no sistema carcerário proliferou mais. Estranhamente, eu não sei mesmo, assim, estranhamente o panorama de violência em São Paulo, onde é dominado pelo PCC, por exemplo, permaneceu estável, estabilizado. Minas parece até que diminuiu um pouquinho. Enfim. E isso, eu não sei, é um outro problema, a organização criminosa. Se você for lidar com uma organização criminosa, você tem uma dinâmica. Você tem uma proposta de combate a essa política, não estou falando se é a mais correta ou não, que envolve a restrição de direitos às pessoas que, de alguma forma, estiverem vinculadas a isso. Não estou falando que eu concordo ou não, estou falando que é um tipo de política, né? Que poderia até descambar no direito penal do inimigo, você deve ter ouvido falar, enfim. Mas é uma proposta e, academicamente, ela é até aceita. A questão é, ela é viável de implementar? Cabe no Brasil uma maior restrição de direitos? Eu não sei. Eu não sei se a gente está preparado para isso. Sr. Geraldo, para a gente encerrar o programa, que passa rápido igual um foguete. Eu fui convidado para esse seminário que teve lá na Universidade de Brasília. O Conselho Nacional foi convidado. Aí eles falaram, não, você que tem uma visão mais ampla de sociedade e tal, você podia ir lá representar o Conselho. Eu falei, com muito prazer, com muita satisfação, eu vou lá. Naturalmente, com certo receio também, porque falar em nome de um Conselho Nacional num seminário internacional não é brincadeira, né? Mas eu fui. E eu não vou ter tempo aqui hoje de explicar. Mas além de ter debatido o assunto, eu deixei lá algumas propostas. E solicitando, inclusive, a este seminário que, se possível, aquelas propostas fossem depois devidamente catalogadas e entregue a todos os candidatos formalmente presidente da República. Porque nós estamos vendo que o emprego está difícil, o desemprego está aumentando, as pessoas estão começando a ficar desesperadas por isso. Então, todo esse problema social... Esse imbróglio, né? Inclusive, hoje nós já estamos vendo aí policiais já sem condição de trabalho, que estão adoecendo diante de tanta coisa, de tanta demanda, né? E é uma situação... A pressão social é muito grande para todos os lados. Na realidade, é o que a gente está falando, que é uma coisa de combativa, um combatendo o outro. O policial é tão vítima quanto, porque do outro lado tem, por exemplo, um traficante armado. Eu apresentei lá uma proposta, que no próximo programa, se Deus quiser, a gente talvez tenha a oportunidade de falar, no sentido de que o Brasil precisa criar algum mecanismo para gerar emprego. A necessidade básica hoje é gerar emprego. E a sugestão que a gente apresentou lá, eu acredito que se a Universidade de Brasília entender que possa trabalhar aqui tecnicamente de uma forma, que possa levar aos candidatos à presidência da República, nós começarmos a trabalhar, resolver um problema sério deste país, que é uma habitação digna para as famílias. Mas não é fazer habitação em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, onde o pessoal da capital vai dar muito voto, não. É um país que tem 800 e tantos municípios, é fazer um programa habitacional pelos municípios, de tal forma que a população lá seja atendida e quem está desempregado vai trabalhar. Trabalhando, a casa ficando pronta, ele já vai ser dono de uma delas, porque está construindo a casa no município dele. E ele recebeu a casa dele, ele está recebendo o salário, já desconta uma parcelinha, uma parcela pequena daquilo. E ele continua trabalhando para construir para os outros, até resolver o problema habitacional. Isso vai demorar alguns anos, mas dentro de alguns anos nós teremos gerado o emprego. E a hora que gerar essa construção, vai movimentar todo o sistema produtivo desse país. E eu acho que se algum candidato à presidência da República tiver competência, primeiro compreender a dimensão disso, se tiver competência de montar uma equipe para fazer um projeto desse de governo para ele ganha essa eleição. Bom, porque é o espaço é o único espaço que não adianta falar que a indústria vai fazer, que o grande comércio, não. É a questão mesmo de resolver a questão de demanda habitacional com as próprias pessoas trabalhando. E aí vai ser a mola propulsora. A mola propulsora. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, passamos uns minutinhos, né? Não tem problema, ele puxa a minha orelha, né? Um grande abraço e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, com mais Cultura Geral.
Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.